Boa tarde a todos que estão aqui na nossa plataforma. Nós estamos realizando aqui hoje, em parceria com a Embrapar, né, a empresa brasileira de energia nuclear binacional, né, e um evento que nós chamamos de workshop sobre o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, uma chamada pública do programa do Procel, né, e do Reluz, né. O objetivo desse encontro é ampliar a participação dos municípios no acesso aos recursos e estratégias de modernização dos parques de iluminação pública. Os nossos convidados de hoje estão aqui dispostos a esclarecer pontos de dúvidas e para otimizar a elaboração das propostas de vocês e conseguir efetivar o maior número, né, como é que eu posso dizer, de pedidos concretamente aqui no nosso estado do Ceará, e aqui estamos com visitas de outros estados também, e por que não, né? Porque todo mundo possa fazer essa modernização, porque ganha a população em segurança e ganha também economia do recurso público que é investido nessa ação. Então, para a gente começar aqui a nossa oficina, o nosso workshop, eu vou passar aqui a palavra para o nosso diretor-presidente da Embepar, Marlos Costa, que já foi presidente aqui, superintendente da Funasa, é um guerreiro, né, em busca de melhorias para o Ceará. E que bom, Marlos, você está à frente dessa pauta aí em Brasília, defendendo ainda mais esse fortalecimento das gestões municipais. Está com você a palavra. Boa tarde a todos. Queria agradecer a parceria de sempre com a Prece, queria agradecer o nosso presidente Guru, os prefeitos do Ceará, todos os participantes aqui. Queria saudar o diretor Miguel, a superintendente Juliana, nosso querido Leonardo, que está aqui com a gente, nosso corpo técnico da MBPA. Em nome dele, saudar a todos que estão participando dessa webinar. E a nossa proposta é exatamente esse, é através de uma política pública da MBPA, que é o processo de levar transformações para os municípios, através de troca de luminárias por a fundo perdido. Nós estamos investindo e disponibilizando um valor total de 150 milhões para todos os municípios brasileiros. O nosso propósito é esse, é poder levar dignidade às pessoas, poder realmente transformar a vida de quem mais precisa. E através de ações tão importantes como essa do Procel, a gente quer estar próximo aos municípios cearenses, não só cearenses, mas nacionais. Falo cearense porque sou cearense, então tenho um carinho todo pelo Ceará. E aqui é colocar o nosso time aqui à disposição para tirar as dúvidas, para que vocês tenham um embasamento técnico para fazer propostas melhores e conseguir pleitear esse recurso que está à disposição dos municípios do Brasil. Então, mais uma vez, queria agradecer a participação, me coloco à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. E os prefeitos e o povo do Ceará sabem que podem sempre contar com a gente. Nós temos toda a atenção e um carinho especial por aí. Muito obrigado a todos. Obrigada, Marlos. É, Passo agora a palavra para o Dr. Miguel Marques, ele que é o diretor da Embepar e que também vai fazer aqui a sua fala inicial, saudar todos vocês. Um abraço, seja bem-vindo, doutor Miguel. Boa tarde a todos. Quero começar cumprimentando o Marlos. Você falou bem aí, né? Ele foi lá o superintendente da Finasa, da Fundevasf, mas também foi o diretor de engenharia, diretoria técnica da Funasa. Foi onde eu e o Marlos executamos. E aí eu queria cumprimentar todos os representantes aí do município do Ceará, todas as pessoas. O Marlos, ele deu para a Funasa uma sobrevida, né? Depois, infelizmente, ele ia ser extinta e ela voltou com as políticas públicas que ele deu de ideia para implementar aí no Ceará. E eu conheço muito bem o Ceará, porque o Márcio me colocou num carro aí, nós rodamos quilômetros por quilômetros, estradas de terra, chegando lá, conheci, e eu falo que eu me enriqueci aí no Ceará, conhecendo aquela população que mais precisa. E assim, eu acho que Deus deu para mim e para o Marlos essa missão. A gente sempre tem caído nos cargos aí por indicação para fazer política pública, né? E essas duas chamadas que a gente hoje lança aqui para o povo do Ceará é uma chamada que vai de encontro a um deputado que é amigo nosso aí, que eu queria também deixar o cumprimento, que é o deputado Domingos Neto, é um deputado municipalista, né? Não é deputado de rede social de ficar dando show aí, não, mas é um deputado que entrega para a população.
E o reluz, que é a troca de luminária comum por LED, e a energia zero que a gente faz com retrofit e lança naquele prédio público, levando eficiência energética, buscando zerar a conta, são duas políticas de grandiosidade que fazem com que o município, que aí é a realidade do Ceará, é a mesma realidade do estado de Minas Gerais, nós temos vários municípios pequenos, que essa diferença na conta de luz faz diferença para outras investimentos que o município pode fazer para a população. Então, é um município que ganha em segurança, fica um município mais bonito, que a luminária é uma luminária branca, então traz uma energia limpa e sustentável, e além disso faz uma economia na conta do prefeito, e o prefeito pode investir esse valor em outras ações. Então, é com muita satisfação que eu, mais uma vez, me dirijo ao povo cearense, já por várias outras vezes, como eu falei, num programa lá na Funasa, agora a gente podendo trabalhar aí com eficiência energética e levando segurança e economia para os municípios. Então, eu dou aqui uma boa tarde a todos e a gente, por final, deixei, é uma fala, é um jargão não menos importante, né? Eu cumprimento a equipe da Embepar, a Juliana, o Leonardo, e que são pessoas que estarão aí para a gente tirar dúvida e poder dar efetividade a essas ações para os municípios. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Miguel. E é, e principalmente por vocês trazerem essa pauta aqui para a gente, que como você bem diz, cada real que a gente economiza ele é replicado, ele é supervalorizado no novos investimentos de políticas públicas. E você que está aí nos acompanhando, já registrou aqui de onde você está falando, já para a gente poder já ir monitorando aqui quem é que está conosco, e na sequência a gente vai partir aqui para pauta técnica, para vocês entenderem o que é esse edital, né? O que é essa chamada pública, Procel, Reluz, o que é que isso quer fazer bem feito para poder acessar esse recurso, como o diretor-presidente Marlos bem disse, a fundo perdido, não é isso que o município precisa e todo apoio. Então, vou passar aqui agora a palavra para a Juliana, ela que vai ser deixa eu ler aqui o currículo dela, né? A nossa palestrante, tenho que fazer as devidas venhas dela aqui, né? Juliana Godoy, ela é superintendente de gestão do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, advogada com mais de 20 anos de carreira em empresas brasileiras e multinacionais dos setores de petróleo, gás, energia elétrica e infraestrutura. Formada pela PUC do Rio, com mestrado em gestão de negócios, com foco em energia pela Enai Corporate University, da Itália, MBA, adoro a Itália, MBA em Direito de Economia da empresa pela FGV, e MBA em Gestão de Negócios e Energia Elétrica pelo IBMEC do Rio de Janeiro, e mestrando em Direito Público pela FGV de São Paulo. Então, vocês estão em excelentes mãos. Quando for na hora do Leonardo, eu faço a apresentação dele, ok? Está com você, Juliana. Muito obrigada, Euderiza. Boa tarde a todos e todas. É uma enorme alegria estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho da super chamada pública do Procel Reluz. Eu cumprimento os nossos queridos diretores que nos brindaram com a presença aqui nesse evento de hoje. Nós estamos com a missão de divulgar a super chamada pública do Reluz para que mais municípios, de todo o Brasil participem, em especial do Nordeste do país e do Norte, que a gente ainda tem uma baixa participação. Então, queremos muito vocês participando dessa chamada. Então, vou pedir ao Leonardo, por favor, para que compartilhe tela, para que a gente comece aqui a nossa apresentação. Bom, gente, a super chamada pública do Procel Reluz, ela nasce como super porque ela reúne recursos da quarta e do quinto plano de aplicação de recursos do Procel. O Leonardo vai entrar no detalhe falando do Reluz e do que é a super chamada, como ela está organizada, como que a gente faz para participar. E a ideia no final é a gente fazer realmente um momento de perguntas e respostas para que vocês possam tirar suas dúvidas. Além desse momento de hoje, que vai ficar gravado aqui, a gente vai convidar todos para entrar no portal da super chamada, onde nós temos vídeos, nós temos mais informações relacionadas à chamada pública, que é uma chamada que não é complexa, mas ela tem algumas regrinhas que precisam ser observadas. Então, a gente tem aqui hoje, rapidamente, a agenda, o que é a Embepar, quem que é essa empresa que está fazendo a gestão dos programas de governo como o Procel, a contextualização do histórico do Reluz,
que é a superchamada pública, os critérios de pontuação, quais são esses documentos necessários, a novidade que é a telegestão e também o espaço para as dúvidas, como eu falei, a gente faz o encerramento. Então, Léo, pode passar, por favor. E a gente tem sempre fotos que estão aí ao longo dessa apresentação relacionadas aos municípios que já receberam o Procel Reluz de alguma forma. Agora, antes de falar dessa chamada, a gente tem que falar de transição energética, né? Por que o Procel existe? Eu acho que, antes de mais nada, a gente, nos últimos anos, né, a transição energética deixou de ser uma coisa abstrata e passou a ser o assunto da vez, né, nos noticiários, porque praticamente todos nós já passamos por alguma situação de mudança climática. A gente tem aqui as notícias que não negam isso. No ano passado, a gente teve a seca no Brasil, de norte ao sul, né, tivemos aquela enchente que assolou o estado do Rio Grande do Sul, além de temperaturas no mundo todo que estão batendo recorde. Então, é um momento realmente que o mundo para ver o que eu posso fazer, né, a minha parte, para a gente poder, né, participar dessa transição energética e tentar mudar um pouco o curso dessa história do planeta. Pode passar, Léo. E nesse contexto, quem que é a Embepar? Né? A Embepar, ela é responsável pela gestão, né, de vários programas de governo, como o Procel, mas não é só isso. Ela tem a participação, né, o controle acionário de Itaipu Binacional, o Eletronuclear, INB, e ela também é responsável pela comercialização de energia de Itaipu Binacional, né? E, além disso, dos programas Luz para Todos, dos contratos da Reserva Geral de Reversão, dos bens, né, de uso da União e também do Proinfa de fontes alternativas. E aí, por que a gente entra, né, com um programa, né, nacional de conservação de energia elétrica, que trata de eficiência energética? Por que eu quero falar de eficiência energética na transição energética? Porque ele é um dos pilares para a gente poder possibilitar fazer essa transição energética. Então, como política pública, a gente precisa, né, ter esse apoio para poder fomentar essas medidas. Mas o que é eficiência energética, gente? Eficiência energética não é geração distribuída fotovoltaica, é o que a gente chama de energia mais barata, tá? É outra, assim, a gente sabe o que é, mas na prática a gente não chama de eficiência energética. É você poder produzir mais usando menos energia, né, gastando menos recursos naturais. Então, com a mesma quantidade de energia, você vai produzir mais, você vai usar menos recursos naturais com isso, e com isso você vai postergar investimentos em infraestrutura. Pode passar, por favor. E nesse contexto, a gente tem o Procel. O Procel é um programa que vai fazer em dezembro 40 anos de existência. Ele foi criado em 1985 justamente com esse objetivo de fomentar projetos estruturantes de eficiência energética em vários setores. O Procel não está no setor só, não. Então, se a gente olhar aqui, vai ver que o Procel está em toda parte, né? Em toda parte, por quê? Justamente porque a gente atua com o selo Procel, que é o mais popular, sobretudo na época do racionamento, ficou bem conhecido, aquele selinho que está lá na geladeira, no ar-condicionado, mas também em equipamentos industriais, e garante que é um equipamento eficiente, né? A gente tem, inclusive, o Procel Educação, né, que trabalha com metodologias e outras técnicas e processos pedagógicos para você fomentar, né, a introdução de eficiência energética e noções de sustentabilidade, da relação do uso da energia com o meio ambiente, né, em relação às escolas. Tanto nas escolas mesmo, a gente está falando de Fundamental 1 e 2, como a gente está falando do ensino, né, profissionalizante, das universidades. Então, a gente tem vários projetos interessantes, como o ZUPT, né, que certamente vai chegar em breve ao Ceará, e é um projeto bem legal, que de forma lúdica ele introduz, né, essas noções para as crianças. A gente tem também o Energif, que ele faz a digitalização, né, de vários funcionamento de campos, de edifícios, vamos chamar assim, de campos, dos institutos federais de todo o Brasil, que já está indo para a fase 2. A gente tem de saneamento ambiental. A gente tem o Procel Indústria, que tem chamadas públicas em aberto, como, por exemplo, o Aliança 2.0, direcionado para fazer diagnóstico energético em empresas que são indústria energointensiva. Nós temos o Procel Marketing, que é a razão que vocês conhecem o selo Procel e a marca Procel, justamente porque há todo um trabalho de divulgação
que trabalha com comportamental, com atitudes de cada um de nós, para a gente poder fomentar a eficiência energética e outras medidas de sustentabilidade. O Procel Info, que é o site do programa, que é um grande repositório de relatórios, de informações, né, relacionados à eficiência energética, e também conta com um painel de dados com todos os contratos que a gente tem hoje em execução. Tá? Você entra pelo site da Embepar, e inclusive do Reluz, que está pequenininho e o Léo vai mostrar maior daqui a pouquinho, mostra da terceira chamada pública que está em andamento atualmente, todos os locais que a gente tem termos de cooperação técnica em andamento. Vocês vão ver no mapinha, inclusive, que ele está muito no Sudeste, no Sul, que a gente quer que esse mapa fique repleto do Nordeste do país e do Norte também. Temos ainda, né, o Procelgen, que é gestão energética municipal, que a Embepar, enquanto gestora do Procel, está reativando depois de 5 anos, e o Procel Edifica, que trabalha edificações públicas, né, eficientização, e a gente está com uma chamada pública em aberto, que vai se encerrar dia 11 de setembro agora, que é justamente a energia zero em prédios públicos, que aguardamos ansiosamente por projetos, né, de todos os municípios, justamente porque é uma chamada direcionada para tanto no âmbito municipal, estadual, quanto federal. Esperamos que o Será esteja presente aí nessa chamada com projetos. E, por fim, o Reluz, né, de iluminação pública, que nos traz aqui hoje, e é um subprograma que já tem 25 anos de estrada, trazendo realmente uma mudança, né, cultural da vida, né, de cada município que o promove. Então, quando a gente tem essa eficientização da troca das lâmpadas por LED, a gente tem mudanças que o Léo vai falar um pouquinho daqui a pouco, e é justamente em relação a você se sentir mais seguro. Então, o comércio fica aberto até mais tarde, as pessoas utilizam mais áreas de lazer, você tem mais gente circulando na rua. Então, realmente são benefícios, além, né, da melhor iluminação, mas decorrentes e, claro, a segurança pública que ele fomenta. Então, a gente também tem outros projetos do Reluz, mas é um projeto bem interessante. E por que o Procel está aqui tanto tempo, gente? Em termos de resultado, a gente está falando que desde 1986 foram 4,22 bilhões investidos no programa. Só em 2023 a gente teve de economia de energia 23,91 bilhões de quilowatts-hora. É muito expressivo isso, gente. Isso equivale ao abastecimento de uma cidade de 12 milhões de residências durante um ano. Tá? E em termos de evitar, né, a liberação de CO2 na atmosfera, a gente está falando de 1.117 milhões de toneladas de CO2, o que equivale a 383 mil veículos circulando durante um ano. E a gente em breve vai ter a divulgação, né, dos resultados de 2024, e vamos fazer um evento também de divulgação bem interessante a respeito. Por favor, Léo, pode passar. Eu não vou entrar no detalhe aqui, gente, mas eu convido a todos para entrar no site da Embepar e acessar, né, o nosso painel de dados, nosso dashboard do Procel. É muito transparente e prático, você consegue filtrar por tipo de subprograma do Procel e também por par. E agora eu passo a palavra para o Leonardo, que é o nosso coordenador da gerência aqui do Reluz, para falar sobre a nossa chamada, e convido a todos a participar e a direcionarem as suas dúvidas também, que hoje eventualmente não for sanado, pelo site da nossa chamada pública. Muito obrigada a todos e tenham um bom evento. Juliana, obrigada. Da palavra do Léo, vou apresentá-lo, né? Eu vou descompartilhar aqui, vai te apresentar o Léo. Leonardo Gaspar Barreto, ele é coordenador do Programa Nacional de Conservação de Energia, engenheiro elétrico de formação pela Universidade Federal, MBA em Gestão de Energia e Eficiência Energética, pós-graduado em Gestão de Projetos na FGV e Gerenciamento de Projetos Complexos na organização no MIT. Foi coordenador de Engenharia na Doodle Innovation e Eficiência, atuando na elaboração de mais de 100 projetos de eficiência energética no âmbito do programa Eficiência Energética da ANEL, notadamente em iluminação pública e saneamento. Atuou na Energisa como gerente de projeto responsável pela implantação de projetos de eficiência energética e medição e verificação de resultados. Ganhou a premiação de melhor projeto de eficiência energética da América Latina em 2023, dado pela
a Associação de Engenheiros, Association Energy Engineer, né? Atualmente, meu inglês me perdoe, não é bom. Atualmente coordenador do Procel na Embepar e está responsável pela elaboração da chamada pública do Procel Reluz. Então, excelentes mãos aí para vocês. Anotem as dúvidas. No final, a gente vai abrir aqui a palavra, né, Leonardo? Para vocês perguntarem. E esse é o momento. Vocês estão aqui com técnicos de ponta da Embepar, com a equipe todinha aqui disponível para vocês. Leonardo, pode continuar. Agora está com você. O teu som não está saindo. Tá como se tivesse desconectado o teu som. Eu vou multar aqui e vou te pedir para ligar, para ver se dá certo. Pronto, estão me Agora ouvindo deu. agora? Pronto, perfeito. Obrigado, Dorita, pela apresentação. Obrigado, Juliana. Também cumprimentar nosso diretor Miguel, nosso presidente Marlos, pelas palavras também. Deixa eu compartilhar a apresentação aqui para vocês. Pronto. Bem, como a Juliana disse, né, o Procel Reluz, ele é um dos subprogramas do Procel. Ele é já tem 25 anos já que ele atua na iluminação pública no Brasil. Ele é um dos principais programas, né, de eficiência energética, que já atuou em mais de 1.500 municípios, trocando já 3 milhões de pontos de iluminação pública. E é um programa muito bonito, né, porque ele realmente ele é transformador, ele chega na ponta, né, então chega nos municípios, atuando diretamente com a população, e ele agrega não só a economia de energia, que é o propósito principal do Procel, como ele gera redução de gastos públicos, ele trabalha diretamente com sustentabilidade, mas principalmente a qualidade de vida da população, ele traz a população de volta a ambientes públicos, então as pessoas podem voltar às ruas e praças e ter ali o seu lazer anexado também à parte da economia de energia. E o Procel Reluz ele vem atuando nos últimos anos com chamadas públicas, né? Então, a primeira chamada pública foi no valor de 17 milhões e meio, foram 22 municípios contemplados no Brasil. A segunda já foi um valor maior, de 30 milhões, com 69 municípios contemplados. E a terceira, que é uma que a gente já está finalizando, a maioria, boa parte dos projetos, mas são projetos ainda em andamento, com 110 milhões, com 150 municípios contemplados, né? E aí, como a Juliana disse, né? Esse mapinha mostra bem aonde estão os projetos e a gente vê uma participação ainda pequena do norte, do nordeste, do centro-oeste. Nosso objetivo é que os projetos cheguem e que, de fato, o mapinha fique totalmente colorido, que a gente consiga preencher realmente o recurso para quem precisa dele. Então, espero que vocês aí no Ceará que estão acompanhando essa apresentação, que mandem os projetos, que a gente consiga realmente preencher várias bolinhas ali no Ceará no final do ano, quando a gente encerrar a chamada pública. E o que que a gente tem, né? Como foi pensada a chamada pública? A gente tem recurso total, mais de 151 milhões. Para garantir que todos sejam contemplados, o recurso ele é dividido por região, então a gente tem 30 milhões para cada uma das 5 regiões do Brasil, e aí, no primeiro momento, esse recurso vai ser apenas para aquela região. Então, o Nordeste disputa primeiramente com o Nordeste, o Norte com o Norte, o Centro-Oeste com o Centro-Oeste, e posteriormente, havendo sobra de recursos em alguma das regiões, é feito um ranking nacional com esses projetos e são chamados os melhores projetos desse ranking. E aí, dentro desses 30 milhões, a gente tem 20 milhões exclusivos para municípios e 10 milhões para consórcios. Então, a gente incentiva bastante que os consórcios participem. Foi um modelo que a gente trouxe na última chamada pública com muito sucesso. Municípios que são menores conseguem se juntar em consórcio e conseguem co- contemplar o projeto e trazer esse recurso para o seu município com a facilidade de ter ali um apoio centralizado do consórcio para fazer a implementação. Quem entrou na última chamada via consórcio, a gente teve um grande sucesso. Mas, eventualmente, o município achando que consegue mandar o projeto sozinho, também todos são muito bem-vindos dentro da chamada pública. Então, já trouxe, né? Então, o município querendo participar, ele tem que escolher uma das duas modalidades para participar. Então, ele pode participar como o município de forma individual,
Ou, né, o segundo exemplo seria o município A, B e C se juntam dentro de um consórcio. É importante deixar claro que a gente está falando aqui de consórcios já existentes, tá? Então, vai mandar toda a documentação do consórcio e com uma proposta de projeto, eles contemplariam todos os municípios que fossem selecionados dentro daquele consórcio. E essa chamada ela é dividida em três fases. A primeira fase é a fase que estamos agora de habilitação. Então, os municípios eles coletam toda a documentação necessária para participar da chamada pública, atendendo a um requisito de relação benefício-custo, mas que é bem simples dele atender. Uma segunda fase que fica aqui com a nossa equipe do Procel, que é a fase de classificação, onde a gente vai habilitar as propostas que tiverem toda a documentação correta e pontuá-los de acordo com os critérios que estão estabelecidos lá no edital. E uma terceira fase, assim que forem habilitados e classificados os projetos, seria uma aferição da veracidade, né, se as informações que foram submetidas no processo de chamada pública de fato condizem com a realidade em loco lá dentro do município. Então, o que que pode ser arcado, né? E quais são os valores para os municípios? A gente tem dentro daquele recurso que o município, de forma individual, ele tem que submeter um projeto de no mínimo R$ 500.000 e no máximo 3 milhões, caso ele participe com uma proposta de consórcio de no mínimo 2,5 milhões até R$ 5 milhões, esse recurso todo a fundo perdido. E isso acontece de forma com repasse à conta do beneficiário. Então, o recurso, à medida que o município ou consórcio vai atingindo as metas, né, que são estabelecidas no termo de cooperação técnica, a Embipar vai repassando os recursos para serem feitas as contratações necessárias para o projeto. E o que que pode estar dentro desse recurso? Então, são luminárias de LED, todas elas com selo Procel. Isso aí é um alinhamento que a gente tem com outro subprograma, que é o selo Procel. São luminárias que têm a garantia que são eficientes, que têm a garantia de qualidade técnica. Então, a gente exige que todas as luminárias propostas possuam esse selo. Os materiais auxiliares que forem necessários para poder fazer a troca, então vai precisar de um braço, de um parafuso, de um conector, um relé, qualquer acessório necessário para a implementação daquele ponto também é custeado pelo Procel. E a contratação das empresas especializadas que vai fazer projeto executivo, vai fazer a parte de medição e verificação e até mesmo a troca das luminárias. Então, todos esses itens são custeados pelo Procel. E o que que não é custeado? Como o programa ele visa a redução do consumo, não é permitido a expansão do sistema de iluminação pública. Então, eventualmente, um bairro, um distrito novo que ainda não possui iluminação, não pode ser contemplado uma nova iluminação nessa chamada pública. Também não é previsto custos para manutenção ou aquisição de um caminhão, por exemplo, ou qualquer outro custo anterior à assinatura do nosso convênio, do nosso termo de cooperação técnica. Então, isso basicamente com o recurso do processo a gente consegue arcar com todos os custos que estão previstos dentro do projeto e a gente consegue apoiar o município também no processo de contratação. Então, vai precisar de um termo de referência para a compra das luminárias, para a contratação dessa engenharia. A equipe do processo, ao longo da implementação do contrato, né, a gente sempre tem um fiscal responsável acompanhando e apoiando os municípios nessa implementação. E uma novidade que a gente tem nessa chamada pública é que a gente vai selecionar o projeto mais bem pontuado em cada uma das 5 regiões e vai implementar um sistema de telegestão da iluminação para a gente já começar o processo de transição daquela cidade para uma cidade inteligente. A gente tem visto muitas vezes que a iluminação pública ela é a primeira porta ali para a transição daquele município para um município eficiente. E aí a gente vai implementar cada um desses 5 projetos para virar uma vitrine, um polo regional que possa ser replicado eventualmente por os municípios daquela região. Importante dizer, tá, ainda sobre a telegestão, que a gente fez uma pesquisa, né, conversamos com vários municípios, para a gente chegar a essa chamada pública nas regras que a gente tem hoje, no formato que a gente tem, e existe um grande desconhecimento sobre essa parte de telegestão. Então, o que a gente fez a gente não vai exigir agora nenhum projeto de telegestão.
O projeto ele vai só com a troca da iluminação e os municípios selecionados vão ter apoio do Procel para aí sim fazer um projeto executivo e chegar nesse projeto de telegestão que vai poder ser até R$ 1 milhão para cada um dos 5 municípios, tá? E os 7 critérios de pontuação que a gente selecionou dentro da chamada pública eles são divididos em três pilares, né? Um primeiro deles está relacionado à gestão municipal, como a prefeitura já vem fazendo a gestão e principalmente na parte de planejamento e na parte fiscal. Então, esses são 2 critérios que são uma nota obtida no IEGM no ano base de 2022 e, eventualmente, uma contrapartida do município, que é uma coisa opcional. O município não é obrigado a dar uma contrapartida, mas caso ele dê uma contrapartida em algum dos itens previstos, ele recebe uma pontuação adicional. Outro pilar seria de avaliação técnica e econômica do projeto. A gente sabe que a troca da iluminação pública, como a Juliana falou, né, a eficiência energética ela é fazer mais com menos. E isso pode acontecer de duas coisas, né? Com um bom projeto, né, na iluminação pública, com um bom projeto e com a troca de equipamento para uma tecnologia mais moderna. Então, nessa chamada pública, a gente traz os dois. A gente quer que os municípios façam um projeto eficiente e que utilizem o equipamento mais eficiente possível, que é hoje a tecnologia LED. E isso vai gerar benefícios, né, na redução das contas, e esses 3 indicadores técnico e econômicos vão ser critérios de pontuação, que é a RBC, que é a relação benefício e custo, a TIR e o custo por ponto que está sendo solicitado por aquele município. E o último pilar é uma coisa nova, bem inovadora, que a gente trouxe para essa chamada pública, que é relacionada ao PIB per capita. A gente quer que o recurso do Procel chegue aos municípios que realmente precisam desse recurso. A gente sabe que alguns municípios têm capacidade própria de fazer a implementação e fazer a substituição dos equipamentos por LED. Alguns municípios não têm esse recurso. Então, a gente está selecionando os municípios que têm o menor PIB per capita para ganhar uma pontuação adicional nessa chamada e terem mais chance de serem selecionados e receberem o projeto. E aí são 9 documentos que a gente pede, que são de submissão obrigatório. A submissão é feita dentro do portal da chamada pública, tá? Eu vou deixar no próximo slide o QR Code para vocês acessarem. E esses 9 documentos são o arquivo eletrônico com as informações do projeto. Aqui o município ele vai dizer quais ruas ele tem e qual tecnologia que tem hoje e qual tecnologia que ele quer receber. Então, a gente deixa isso a critério dos municípios e dos consórcios selecionar aonde ele quer receber o projeto. Então, ele vai dizer dentro desse arquivo, esse arquivo vai ajudar com algumas contas para chegar na parte de benefício econômico, a parte de orçamento, é tudo feito dentro desse único arquivo. E eu vou no próximo slide mostrar que a gente já tem um tutorial detalhando item desse arquivo. O projeto gráfico, que é basicamente aonde estão graficamente esses pontos da iluminação pública. O relatório de simulação luminotécnica, como eu disse, é importante que venha um projeto atendendo à norma de iluminação pública, então a gente exige uma simulação, um pré-projeto, né, com essa simulação luminotécnica e uma declaração de atendimento à norma de iluminação pública, que é a 5101. O próximo item obrigatório é a carta de apresentação, dizendo quem é o responsável pela proposta e uma assinatura do responsável pelo município ou pelo consórcio, dando de acordo com aquela proposta. A comprovação de regularidade fiscal, então, durante a chamada pública e durante toda a implementação do projeto, o município precisa comprovar para a gente que ele está regular com as suas certidões. Precisa comprovar também que ele possui a titularidade do Parque de Iluminação Pública. Existem, ainda, isso é bem exceção, mas ainda existem poucos municípios que a titularidade do Parque de Iluminação Pública ainda está com a distribuidora. Nesse caso, a gente não pode fazer a substituição de um bem, né, que ele é ainda pertencente a uma empresa privada. Relatório fotográfico da área abrangida pelo projeto, um simples relatório com as ruas que vão ser contempladas e a comprovação da tarifa de iluminação pública, que pode ser obtida na própria conta de energia. E aí, como eu deixo aqui para vocês o QR Code, ele acessa o portal da nossa chamada pública. O site também pode ser acessado pelo link cpreluz.procel.gov.br. E aí,
peço que todos acessem esse site. Lá vão ter várias informações importantes. Uma delas é esse vídeo ali, que ele é um webinar bem técnico que a gente fez, tem quase 1 hora e meia de duração, esmiuçando bastante toda a documentação que é obrigatória. E também tem outras informações que a gente sempre vai atualizando, então peço que todos acessem ao site, inclusive ali em cima, na direita, nesse íconezinho amarelo, que se cadastre para receber e-mails e receber qualquer novidade referente a atualizações na chamada pública, tá? E o nosso cronograma, né, da chamada pública, a gente fez o lançamento e a abertura dela no dia 23 de julho. Realizamos esse webinar que está disponível lá no YouTube e no portal da chamada pública no dia 12/8. Faremos pedidos, responderemos pedidos de esclarecimentos por e-mail que são feitos também dentro do site até o dia 17 de outubro. E temos até o dia 23 de outubro para os municípios e os consórcios fazerem as submissões dos projetos, tá? Em dezembro, a gente divulga a lista dos proponentes que foram habilitados, faremos a aferição em loco nos municípios que forem selecionados, e em janeiro já temos o resultado final para, em fevereiro, assinar os termos de cooperação com os municípios e aí sim começar a implementação dos projetos. E aí, quem está vendo agora, né, tá vendo isso pela primeira vez e quer participar, quais são as dicas que a gente diz aqui, né, que a gente traz para quem quer começar agora? Primeiro é identificar, né, se o município tem realmente iluminação com tecnologia antiga, né, obsoleta. Dá para ver pelas fotos ali, geralmente essa iluminação mais amarela já é um grande indício que ela é uma iluminação antiga. Tendo isso percebido, solicitar, entrar em contato com a distribuidora. Geralmente a distribuidora tem um responsável pela conta de luz por grandes clientes, pedir para eles o cadastro da iluminação pública, eles possuem isso, caso o município não tenha. E aí começar a elaboração da proposta técnica. Se o município tiver um corpo técnico, ele pode fazer por o próprio município ou o próprio consórcio fazer a submissão. Caso ele entenda que seja necessário uma empresa para dar esse apoio, a gente até recomenda, né, gente, nas nossas pesquisas, os municípios que tiveram esse apoio de uma consultoria especializada tiveram mais êxito e mais celeridade na hora de elaborar a proposta, que contem com esse apoio e depois façam a submissão dentro lá do portal, que a gente vê como os benefícios são inúmeros, né? Além da redução do custo de energia elétrica, que aí acaba o município tendo uma sobra de recursos para poder direcionar para outras áreas que são importantes, né? Até mesmo arcar com outras contas de luz, como de prédios públicos, de hospitais. A gente tem a valorização dos espaços públicos, né? Aumento de segurança para a população e também fazer com que o município esteja alinhado diretamente com as diretrizes e com a transição energética. Isso hoje todo gestor municipal tem interesse, e com esse projeto de iluminação, o prefeito e o gestor público ele pode estar alinhado à política de transição. O edital também está lá dentro do portal da chamada pública, tanto nesse ícone amarelo, como ali nesse item preto. A gente tem a possibilidade do município entrar e ver. Lá estão todas as regras que são necessárias e o detalhamento dos itens. E eles podem, na área edital e comunicados, fazer o download de todos os arquivos também, inclusive a minuta do termo de cooperação técnica, o edital e todos os seus anexos, tá? E aí eu trouxe também, né, como passar de forma rápida, como fazer o cadastro da proposta, né, como você iniciar o cadastro no município, que pode, né, a gente tem três opções, né? O município pode cadastrar ele mesmo para subir a sua própria proposta, como está marcado aí. O consórcio, como consórcio, e ela vai submeter a sua própria proposta, ou a opção de um consultor representando esse município ou consórcio. Isso também é permitido, desde que tenha lá a carta de apresentação, o prefeito municipal ou diretor-presidente do consórcio dê esses poderes àquele consultor, àquela empresa de engenharia. Faz os cadastros dos dados. Uma vez cadastrado com todas as informações, ela vai ter nesse índice aqui a opção de adicionar uma proposta, e ele vai entrar em todo o processo de cadastrar a sua proposta, sempre selecionando se ele é uma proposta para a categoria M, onde são
os municípios, ou categoria C, onde são os consórcios. Gente, acho que é isso. As dúvidas podem ser enviadas para o e-mail cpreluz@ambipar.gov.br, mas estou aqui também à disposição para responder dúvidas pontuais. Espero que todos acessem o nosso portal, comece o cadastro e convido que todos os municípios do Ceará ou outros que estejam assistindo a gente que participem. Perfeito, Daniel. Daniel não, Leonardo. O Daniel me chamou aqui, a Tufari. Perfeito, Leonardo. Obrigada pela colaboração. Eu tenho uma pergunta aqui para empolgar o pessoal, ó. Se o pessoal se anima de perguntar, que as perguntas vão Opa, dinamizar e enriquecer. ó, Tem um ponto da apresentação que ele diz que pode pagar a elaboração de projeto executivo, mas não pode pagar a elaboração de proposta dentro do escopo do projeto. Eu entendi assim que se eu chamar uma consultoria para fazer esse mapeamento, elaborar minha proposta, meu plano de ação para substituição, está valendo, paga o Procel. Mas se eu pagar uma pessoa para cadastrar minha proposta lá no sistema, não. É isso ou tem algo diferente nessa colocação? é mais ou menos isso. A gente tentou agora, porque a gente sabe que o município às vezes não vai ter esse corpo técnico para poder fazer esse pré-projeto, né? Para submeter dentro da chamada pública. Então a gente tentou dentro do nosso sistema, na planilha, automatizar ao máximo para poder não precisar gerar custos ao município agora, nesse processo de cadastro da chamada pública. Então, esse custo de submeter a proposta e esse pré-projeto, ele não é custeado pelo Procel, tá? Então, se o município achar que ele precisa de apoio agora para poder submeter o projeto, esse custo ele é arcado pelo próprio município. Mas, como eu disse, esse é um pré-projeto, ele é só um esboço do que tem que ser implementado lá na frente. Uma vez contratado e o município selecionado, toda a parte de detalhamento dessa proposta, projeto executivo, elaboração de termo de referência, isso vai ser feito por uma empresa de engenharia especializada e esses custos lá na frente são custeados sim pelo Procel, tá? Então, só separar. Até a chamada pública, o município arca, assim contratado, daí para frente, tudo é arcado com recurso do Procel. Léo, eu Perfeito, acho que então. vale a pena compartilhar aquela tela do que tá, inclui e o que não inclui. Que isso é uma pergunta muito comum da gente receber, e aí realmente cabe ao município correr atrás de fazer esse projeto, que é um projeto mais simples que um projeto básico, tá, gente? A gente buscou facilitar bastante a vida do município, mas requer um conhecimento de engenharia elétrica mesmo para você submeter, né? Além do ponto a ponto que o Leonardo colocou aqui, de levantamento da situação, né? Da iluminação pública, se ela está obsoleta ou se não está, enfim, do passo a passo. Eu acho que vale, Léo, recapitular aqui que não está incluído, o que está incluído, porque assim, e é hora de perguntar, gente, por favor, não hesitem, aproveitem agora, porque eu acho que esse é um momento que a gente está aqui à disposição para poder realmente esclarecer essas dúvidas e fomentar a entrada de vocês nessa chamada. E se quiserem, pode levantar a mãozinha aí nessas reações que tem, se levantar a mão, ou então manifesta aqui sua dúvida no chat, que a gente vai esclarecendo. Perfeito. Bem, então, só recapitulando aqui. Luminárias, todas as luminárias que vão ser contempladas e vão ser substituídas podem ser custeadas com recurso do Procel. Materiais auxiliares de todos os tipos, braço, relé, cinta, parafuso. Vou precisar de fazer aterramento desses pontos. Tudo bem, o Procel pode arcar com esse custo. E as contratações das empresas que são necessárias após a assinatura do termo de cooperação técnica. Então, são três tipos de serviços que vão vir depois, que é a consultoria de engenharia para fazer um projeto executivo, uma consultoria de engenharia que pode ser até a mesma para fazer a parte de validação dos resultados e fazer a medição e verificação para ver quanto de economia está sendo gerada por esse projeto, e a mão de obra de troca das luminárias, que também geralmente é uma outra empresa, uma empresa que tem um caminhão, que já vai lá com os eletricistas em loco. Todos esses são custeados pelo Procel. E aí o que que não está? Parte de expansão do sistema, manutenção, né? Então, consertar uma luminária ou qualquer outra coisa que seja danificada não é contemplado. A elaboração da proposta para a chamada pública. Então, não chega a ser um projeto executivo, é uma coisa preliminar, mas esse sim não é custeado. Ou qualquer outro reembolso de um custo anterior, né, à assinatura do contrato.
Perfeito. A Geisa Gomes pergunta aqui se tem contrapartida para o município. Você até falou em um determinado momento sobre essa questão, né? Perfeito, Geisa. Ela é prevista sim, mas ela é uma previsão opcional. Caso o município tenha recursos para fazer o aporte e ampliar a quantidade de pontos selecionados, ele pode. Então, ele aproveita que o Procel já vai custear parte do seu sistema e aí o município dá uma contrapartida para ampliar o projeto e ser um projeto maior e trazer esse alinhamento entre o que o Procel está trazendo o que o município quer também implementar. Caso ele dê como opcional, ele ganha uma pontuação extra. Caso não dê, ele não é prejudicado de nenhuma forma e a gente, sendo selecionado, o Procel custeia 100% do projeto. Importante deixar, tá, Geisa, que a gente, para também não favorecer só os municípios que teriam esse recurso, a gente colocou já uma pontuação que o município já vai ganhar 40% dessa pontuação, dando qualquer valor. Então, o município arca com a placa de obra, que geralmente fica entre R$ 1.000, ele já vai ganhar 40% dessa nota relacionada à contrapartida, que já mostra que o município tem interesse em ajudar. Então, a gente não quis também só favorecer quem tivesse, um município que tivesse recursos para implementar boa parte do projeto. Mais alguma Poderia, eu acho. pergunta? Pronto, eu percebi que estava mudo, né? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm consórcios no estado de municípios? Como vocês estão organizados? Como o Leonardo colocou, é uma chamada que valoriza muito o consórcio, né? E às vezes uma dúvida é: meu consórcio pode participar? Não pode? Né? A ideia é que esse consórcio tenha no seu objeto social também essa questão de iluminação pública. Mas o meu não tem. É uma mudança que não é complexa, gente. É uma mudança bem simples, que basta fazer uma assembleia e fazer os ajustes necessários. Então, assim, isso, pelo contrário, é um fomento para que quem é consórcio consiga entrar até de uma forma mais tranquila, né? Competindo com outros consórcios e não com municípios de forma individualizada. Eu estou vendo aqui da pergunta do Luiz Carlos Cavalcante, né? Como faço para trazer vocês e para fazer essa apresentação no meu município? Infelizmente, Luiz Carlos, nós somos poucos e a nossa ação está justamente em contato com as associações de municípios para que a gente possa tirar dúvidas e esclarecimentos. E, além disso, no e-mail que o Alexandre colocou aqui, que é o nosso gerente do Reluz, e que também está presente aqui hoje, ele ainda não se manifestou, mas está aqui acompanhando vocês, que é o cpreluz@embepar.gov.br, está no chat. Então, a todo momento, fiquem à vontade para direcionar dúvidas, tá? O portal é muito didático, nós temos vídeos, né, o tutorial e outras iniciativas, além das notas de esclarecimento. Lembrando que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então, realmente, infelizmente, a gente não tem como ir num município específico, mas estamos aqui agora com vocês, justamente para dar acesso a mais informação e via esses canais que nós já colocamos. Perfeito. É uma oportunidade que a associação, em parceria com a equipe da Embepar, proporciona exatamente para essa informação chegar lá na ponta de forma mais qualificada, mais técnica, né, e ajudar vocês. E aí, pessoal, Euderiza, para ajudar também, né, caso o município ele não tenha uma empresa de engenharia ali próxima, né, para poder fazer essa ajuda, a gente colocou também no chat, a Bruna que trabalha com a gente, tanto o site da Abesco, são as empresas que são a Associação das Empresas Especializadas nesse tipo de serviço, e o Quem é Quem Deficiência Energética, que está no portal do Ministério de Minas e Energia, também com empresas especializadas nessa área. Então, se o município não conhecer, tiver uma dúvida, entre em contato com um desses dois canais, que ele vai ter uma ajuda para poder fazer essa proposta para eles nesse primeiro momento. E se não tiver também nem acesso a nenhum desses, procura que a pressa que a gente entre em linha com eles aqui e busca a melhor alternativa. Por isso que é importante a gente estar nessa parceria, não é, Leonardo e Juliana? Perfeito. Ótimo, Denise. Sim, e uma outra coisa que a gente sugere é tentar construir pontes. A sua cidade, eventualmente, pode ter um instituto federal, pode ter uma universidade. Eu acho que vale conversar, porque com isso você, eventualmente, consegue um suporte para o seu município, né, que às vezes tem um porte menor,
e é bem interessante, né? E a outra forma é você também conversar com a sua concessionária local, né? Que não tem nenhuma obrigação de ajudar, mas a gente sabe que tem um histórico disso já ter acontecido em outros locais. Então é isso, gente, é buscar alternativas, é o que a gente sugere. A gente, infelizmente, não pode fornecer o projeto, mas a gente está aqui, né, fazendo essas sugestões, dando ideias, justamente para que vocês possam alcançar. E como a Euderiza bem colocou aqui, a associação está aí para dar todo o suporte a vocês também nessa fase. E, Perfeito. e um outro ponto interessante, como o Leonardo colocou, essa chamada ela é resultado de uma pesquisa que foi feita com municípios da terceira chamada pública, com a ideia de você melhorar, né, essa nova chamada, simplificando, então a informação está realmente mais fluida e dando acesso maior a vocês aí em relação à informação e à submissão dos projetos. Tá, gente? Acho que esse é um ponto importante para a gente destacar aqui. Tem uma pergunta aqui do Tiago, né? Que se pergunta se nas outras edições algum município do Ceará já tenha sido contemplado por essa chamada pública. A gente tem sim, de cabeça você me pegou, eu vou tentar procurar aqui e trago. Aí deixa É eu, que são muito, gente. aham. Deixa eu dar um dever de casa para vocês. Eu não sei se já é uma prática de vocês. E os municípios, se eu estiver errada, me corrijam. O que é que acontece muitas das vezes? A gente submete um projeto, uma proposta, uma carta consulta, aí foi reprovado. Mas não vem um feedback dos órgãos. Eu sei que é uma demanda, que é um mundo de informações, mas seria interessante que viesse um feedback. Tipo, onde você errou, né? O que que poderia melhorar? Por que que o seu projeto não foi aceito? Porque isso dá um retorno bem positivo para o município e ele vai buscar essa melhoria, porque às vezes é uma coisa tão pequena que não consegue enxergar, que está na cabeça do técnico, quando ele transcreve para o papel, aquilo fica meio lacunado, meio omisso, e o técnico avaliador lá do Ministério tem essa visão mais clara. Puxa, se ele tivesse escrito esse cronograma dessa forma, essa linha desse modelo, teria dado certo. Se puder, fica a dica aí para os que não conseguirem entrar nessa, para entrar no próximo, né? Eu pego o gancho da Euderiza para falar o seguinte: fiquem atentos no portal da chamada pública, porque lá a gente vai dar a dica, a gente vai emitir as notas de esclarecimento com as dúvidas de outros participantes. Então, façam o seu login no portal da chamada para poder receber e-mails também com esses esclarecimentos, com essas informações. Entre nessa lista de distribuição de e-mails. Isso tudo vai ajudar seu município também, né? E é muito importante estar atento do que está sendo publicado. Isso também Uhum. vai ajudá-los E bastante. qualifica, né, a proposta, assim, já tempestivamente. Alguém mais tem alguma pergunta? Amanhã vai todo mundo já fazer a proposta, já vai cadastrar, porque o prazo está acabando, né? Eu vi aqui, faltam 50 dias, 60 dias. Vamos recapitular aqui os prazos, Leonardo e Juliana, para ninguém perder o tempo. Vamos sim, vou colocar aqui na tela de novo para todo mundo fixar os prazos para realmente. Isso aí, não percam. Gente, é uma chamada curtinha, então não dá para perder tempo, tá? Eu costumo dizer que coisas assim são para ontem de manhã às 10. Isso, Recapitulando aí os cronogramas, né? isso aí. Então, temos a abertura para os pedidos de esclarecimento até dia 17 de outubro e o prazo para limite de entrega das propostas 23 de outubro. Então, ainda pouco mais de 50 dias realmente para a gente fazer a submissão. Então, corram, já comecem a fazer os levantamentos, entrem em contato com a distribuidora para pegar quais pontos ainda podem ser modernizados, aonde estão, para poder realmente fazer essa proposta para que no ano que vem todo mundo comece a trocar as luminárias por LED. Perfeito, é um tempinho aí bem corrido. Tá bem aí, batendo a porta já, né? Agora, o dever de casa vai para os municípios, né? Correrem fazer essa proposta, ver essa informação e qualificar suas solicitações e ganhar dessa vez. 500 mil a 1,5 milhão é um valor bem substancial para uma implementação, uma melhoria, né? No parque de iluminação pública e, consequentemente, para o erário municipal, que vai reduzir algumas despesas e vai poder investir em novas políticas públicas. Eu penso que ninguém tem mais nenhuma solicitação, nenhuma pergunta. Alguém quer fazer algum comentário? A gente já pode partir aqui para as considerações finais.
Vou justificar aqui a ausência do nosso presidente, estava tudo certo para ele participar, mas ele foi chamado para uma reunião lá com o governador e ele não pôde. Ele até tentaria entrar do celular, mas foi impedido, né, por conta desse encontro lá. Então, peço desculpas a vocês e já agradeço aqui a compreensão. O Rivalci tem uma pergunta: qual o porte dos municípios que podem participar? Deixa eu responder essa. Estão me ouvindo bem? Tudo Sim, bom? Alexandre, boa Eu tarde. sou Alexandre Reis, eu sou gerente do Procel. A gente aqui procura dividir as tarefas, né? Então, Leonardo, que sempre apresenta muito bem, fez as honras em apresentar a chamada pública, e nossa superintendente Juliana, incansável na missão de divulgar o Procel no Brasil inteiro, ela sempre faz a abertura. E deixa eu falar primeiro da pergunta anterior que você comentou. Essa é a quarta chamada pública de iluminação LED do Procel Reluz. E já tivemos 3 outras chamadas públicas. A primeira chamada pública, que ocorreu em 2017, tinha um investimento muito pequeno, porque foi a primeira, era de 17 milhões e meio. E como era uma novidade muito grande, ela teve muitos municípios inscritos, porém a grande maioria foi desabilitada, porque não colocou todos aqueles documentos necessários para a sua inscrição correta. Enquanto você falou, eu fui pesquisar aqui, eu vi que no Ceará tiveram 83 municípios desabilitados. 83. Esqueceu algum documento ou botou algum documento diferente daquele que é pedido. Então, a chamada pública ela funciona como um concurso público. Você precisa fazer um checklistzinho ali. Ó. Precisa desse documento, eu vou submeter esse documento. Esse outro, esse outro. Entendeu? Então, atenção na hora de preencher o cadastro. E a sua segunda pergunta quanto ao tamanho do município. Não é requisito o tamanho de município. Não importa a quantidade de habitantes, nem o tamanho. O que importa nessa chamada pública, é o limite mínimo e máximo do valor do projeto. Para o município se inscrever, precisa de um projeto mínimo, pleiteando um valor de R$ 500 mil e máximo de R$ 3 milhões. Pode ser que tenha município que com R$ 3 milhões não seja suficiente para modernizar todo o seu parque de iluminação pública. Ele vai ser desclassificado por isso? Não. Ele pode se inscrever? Pode. O que ele vai fazer? Ele vai cadastrar a quantidade de pontos de ruas até esse limite de R$ 3 milhões. Se o município tiver, vamos supor aqui, 5 mil pontos de iluminação pública, R$ 3 milhões não dá para modernizar 5 mil pontos. Ele vai cadastrar ele quantitativo ali para atingir esses R$ 3 milhões. A planilha é bem simples de preencher. Está disponível no site da chamada pública, que está no chat aqui. cpluz.procel.gov.br. Você faz, como o Léo falou, faz um download da planilha, preenche a planilha, depois sobe para a planilha de novo. Sabe? Só aqui, ó. Perguntar alguma coisa, doutor Alberto? Eu acho que complementar, até porque a gente que está nesse dia a dia, para a gente é normal, né? Mas acho que quem não está no dia a dia é bom explicar. R$ 500 mil, gente, é mais ou menos 500 pontos de iluminação pública. Então, a gente tem município que participou da chamada pública anterior com entre 2 e 3 mil habitantes, conseguiu ser atendido e trocou todo o parque de iluminação do município, tá? Então, se tiver mais ou menos 500 pontos, já está apto ali a participar com esse valor mínimo. Show de bola. Mais alguma pergunta? Então podemos partir para as considerações finais, né? Então, Leonardo, suas considerações finais. Bem, primeiramente agradecer pelo espaço. A gente fica muito feliz em poder divulgar a nossa chamada pública. Nosso objetivo é que todos participem, o nosso sucesso é que todos aqui presentes sejam contemplados e que a gente realmente consiga fazer com que esse recurso atinja todos os municípios do Brasil. Obrigado. Perfeito. Juliana? Gostaria de agradecer novamente aí a prece, a todos os municípios que estão presentes aqui hoje.
né, assistindo esse workshop, convidando a todos para que participem dos projetos do Procel. Esse é o Procel Reluz. Queremos muito vocês, receber projetos de vocês aqui nessa chamada. Usem o nosso portal, é muito importante. Lá vai ter toda essa informação que vocês precisam. A gente acabou não colocando um vídeo, acho que a gente tem uns 3 vídeos já sobre a chamada, sobre os benefícios, como ela funciona, e está tudo isso no nosso portal. Então, por favor, acessem. E muito obrigada, Euderiza, tá, por ter nos apoiado aqui nessa divulgação. Por nada. Alexandre? Bom, a energia mais barata para o nosso bolso, e que menos agride o meio ambiente, é aquela que a gente não desperdiça. Então, sejam todos bem-vindos à chamada pública. É um recurso público disponível para todos os municípios participarem. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Alexandre. O Marcos ainda está aqui? Ou tem o próprio Wagner? Tem alguém aqui ainda? Eu acho que o Marlos e o doutor Miguel saíram para uma reunião, os dois. Perfeito, pronto. Pois é, por isso que eu pergunto, que o Bruno tinha me dito que eles teriam uma reunião na sequência, eu queria ter certeza. Então, assim, em nome aqui do nosso presidente Joaci Júnior, a gente primeiramente agradece a confiança, né, depositada na nossa entidade para mobilizar essa pauta aqui junto aos municípios. Agradece aqui a cada um que esteve presente e vamos fazer um checklist, né, Juliana? Quem estava aqui, quem escreveu e quem classificou, para depois a gente dar os testemunhos aqui nos próximos encontros, né? E não hesitem em perguntar, se tiver alguma dúvida, não conseguir falar de imediatamente com a equipe da Embepar, lá no próprio programa, entre em contato aqui com a gente, que a gente vai buscar junto com vocês essa informação. Se a gente já souber, a gente já responde, se não, a gente procura fazer essa interlocução, porque a gente sabe que os municípios têm muitas demandas e se puder ter esse aporte para otimizar, para melhorar a qualidade da energia elétrica, né, dessa iluminação pública, vai ser muito significativo, principalmente aqueles que a arrecadação é pequena, em termos de, não só em termos de iluminação pública, mas em na arrecadação como um todo. Então, toda a economia, né, Alexandre, como você bem falou, toda a economia será bem-vinda e com certeza vai ter muita melhoria para a população em segurança, em financeira, em tudo que um parque bem iluminado pode proporcionar para os cidadãos. Então, obrigada a vocês que estiveram aqui diligentemente nesse momento e até os próximos. E a gente vai disponibilizar no YouTube, colocar todos os links que foram citados aqui na divulgação da matéria que a gente vai fazer sobre esse encontro. Um abraço a todos e até os próximos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.